protestante não vai ter. Esse livro faz parte de um dos 7 livros que foram implementados na Bíblia. Portanto, é um dos livros chamados deuterocanônicos. Abre aí a sua Bíblia no livro de 1 Macabeus. 1 Macabeus, capítulo 2. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, 1 Macabeus, vem logo depois do livro de Esther. E antes do livro de Jó. Nós vamos ler um trecho da história, irmãos, que é uma palavra não só profética, mas é uma palavra histórica, é uma palavra que traz para nós um pedaço da nossa história, um pedaço da minha história de vida, traz para nós um conto que muitos de nós talvez nem conhecemos, muitos outros se esquecem completamente das nossas origens. Então eu quero dizer para você que você tem uma origem, você veio do céu, você nasceu de Deus e é para Deus que você deve voltar, amém? Amém. Mas nós vamos citar aqui esta noite 2 nomes poderosíssimos, 2 nomes que escreveram a nossa história. O primeiro nome nós vamos citar aqui, antes de lermos a palavra, para a gente poder entender o que esse texto vai nos dizer. Nós vamos falar de um rei, de um imperador, de um grande guerreiro, mas também de um assassino e de um homem soberbo, cheio de orgulho. Nós vamos falar de Alexandre o Grande, conhece? Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. O seu nome era Alexandre Magno, ele era conhecido como Alexandre o Grande. Aí no livro de Macabeus, a história começa contando quem era Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele se tornou um grande guerreiro, um grande imperador. O negócio dele era lutar, o negócio dele era batalhar. Grave esse nome no seu coração, Alexandre Magno. Mas vai dizer a palavra que ele foi envelhecendo e conquistando reinos, e conquistando terras, e conquistando povos, escravizando povos e tomando conta de tesouros de ouro, de prata, de bronze. E ele foi descobrindo terras, e ele ia lá, batalhava, guerreava, alcançava aquela terra, conquistava aquela terra e tomava posse. Ele foi tomando posse de muitas terras e de muitos povos, e ele foi envelhecendo. Se preocupou com a batalha, se preocupou com a guerra, se preocupou em matar os inimigos, e se esqueceu de que ele tem uma origem, se esqueceu de que ele era filho do rei Filipe da Macedônia. Mais do que isso, ele esqueceu que ele não tinha um sucessor. Vai dizer a palavra de Deus ali no capítulo 1 de 1 Macabeus que ele foi envelhecendo, ficou doente, e sem ter um herdeiro para quem passar o teu reino, para quem passar todas as suas posses, todo o seu reinado, ele chamou os generais do exército, os generais dos seus exércitos, e repartiu o seu reino entre eles. Disse para cada um de vocês que foi fiel a mim, que batalhou comigo, que guerreou comigo, que matou em meu nome, eu vou distribuir um pedaço do meu reino para cada um de vocês. E vai dizer que a família dele também teve parte do reino. Eu diria que a família dele eram irmãs, sobrinhos, sobrinhas, porque ele não tinha um descendente. Fala para o seu irmão do lado assim: Alexandre não teve descendente. Fala para ele assim: Alexandre morreu doente. E aí começa a história de Macabeus. Por que o livro de Macabeus se chama Macabeus? Pergunta para o irmão assim: por que Macabeus? Macabeus é o sobrenome de uma família. A família que tem como patriarca Matatias.
Matatias, não é Batatias, é Matatias, amém? Matatias concebeu 3 filhos ou 4 filhos, a gente já vai ler e vamos ter certeza se é 3 ou se é 4. Mas Matatias teve uma descendência, Matatias teve um herdeiro. Um dos seus filhos, o mais velho, o primogênito, o maior de todos os guerreiros e o segundo escritor da nossa história. O primeiro, Alexandre Magno. O segundo, Judas, filho de Matatias, chamado Judas Macabeu. O sobrenome de Matatias era Macabeu. O sobrenome do seu filho primogênito era Judas Macabeu. Judas era conhecido como Macabeu. Ninguém chamava ele de Judas, chamava ele de Macabeu. Assim como muitos amigos, muitos irmãos que eu conheço me chamam de Galho. Olha o Galho chegando. Às vezes nem sabe meu nome, mas chama de Galho. É o meu sobrenome. Então chamavam Judas de Macabeu. Sabe o que significa Macabeu, irmão? Sim ou não? Fecha a sua mão assim, ó. Fecha como se fosse dar uma porrada, irmão. Fecha aí sua mão. Agora bate assim, ó, no banco aí, ó. Pode bater. Esse é o nome. É isso que significa Macabeu. Entendeu? Macabeu significa martelo. Macabeu significa martelo. Martelo é aquilo que tem força. Martelo é aquilo que é incorruptível. Você já viu um martelo quebrar? Sim ou não? O cabo sim, o martelo não. Amém? É incorruptível, é inabalável, é forte, é destruidor. Esse é o Macabeu. Estão entendendo? Sim. Naquele tempo, quando Alexandre o Grande, antes de morrer, repartiu o seu reino para todos os generais dos seus exércitos. Quando ele morreu, os generais se encheram de cólera, se encheram de raiva, se encheram de vontade de matar, e começaram a perseguir o povo daquela época que tinha fé. E quem era esse povo? Os judeus. Entra aí a nossa história, meus irmãos. Nós somos cristãos, nós somos descendentes de Jesus Cristo, que foi um judeu, descendente de Davi, de Isaac e de Jacó, do povo hebreu, o povo primeiro que Deus fez a sua imagem e semelhança. Dos hebreus vieram os judeus, dos judeus vieram nós, os cristãos. Alexandre o Grande dedicou a sua vida em conquistar povos, reinados e terras, e os seus generais decidiram honrar o nome dele, perseguindo e matando os cristãos. Eu quero ler para você o versículo 63 do capítulo 1, um pouquinho antes aí do capítulo 2, do versículo 1 do capítulo 2, vai dizer assim: não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. É o final de um trecho da história, é o final de um capítulo inteiro que vai dizer quantos judeus foram mortos porque não negaram a sua fé diante dos soldados e dos guerreiros nas batalhas. Quando aquele povo, aqueles soldados, os generais chegavam nos judeus e falavam assim: vocês vão adorar o nosso Deus que é feito de prata e ouro. E os judeus diziam não, eles eram mortos, trucidados, vai dizer a palavra. Vai dizer ainda a palavra que muitos deles tinham, os homens eram mortos e seus filhos eram pendurados pelo pescoço, porque eram judeus e porque não negavam a sua fé. Estão entendendo, irmãos? Ali se levantou uma grande guerra, pode-se dizer que uma guerra religiosa e uma guerra civil. Os judeus contra o povo, esse povo grego. Aí entra Matatias. Capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joaribe, que veio de Jerusalém se estabelecer em Modim. Não é 3 nem 4, ele tinha 5 filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Tazi. Vamos de novo. Ele tinha 5 filhos: João, Simão,
Judas, Eleazar, Avarã e Jonas, chamado Afós. Era o apelido de Jonatas, Afós. O primogênito Judas. Vai dizer no versículo 6, meu irmão, presta atenção. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, Matatias exclamou: ai de mim, porque eu nasci para ver a ruína do meu povo e da cidade santa, e ficar sem fazer nada, enquanto ela é entregue ao poder dos seus inimigos, e seu centro religioso abandonado aos estrangeiros. Matatias se coloca num sentimento de indignação. Ele faz uma pergunta para si mesmo e ao mesmo tempo ele eleva uma pergunta a Deus, e dizendo: para que eu nasci? Para ver o meu povo morrendo? Para ver o meu povo sofrer na mão desses gregos? Para ver o meu povo sofrer na mão desses generais que querem honrar o nome de Alexandre o Grande? É para isso que eu nasci? Para ficar olhando sem fazer absolutamente nada, o meu povo morrer? E o templo sagrado, construído para adoração, para louvor, construído para ouvir o Senhor, para adorar o Senhor, sendo destruído pelos generais, sendo colocado dentro do templo, dentro de onde a Arca da Aliança deveria ser adorada e contemplada, a presença de Deus deveria ser adorada e contemplada, bezerros de ouro sendo levantados e imolados, e sacrifícios para esses deuses sendo feitos. O primeiro sentimento, irmão, é de indignação. É para isso que eu nasci? Pergunta ele, para ele mesmo e para o Senhor. O segundo sentimento é de tristeza. Eu vejo o meu povo morrendo, e eu vejo o meu templo, o templo do Senhor, sendo destruído. Versículo 8. E seu centro religioso abandonado aos estrangeiros. Significam aqueles estrangeiros, não são os que vieram de fora, mas estrangeiros são aqueles que os pagãos, não são os adoradores de Deus, não são os judeus, não são aqueles que reconhecem Deus como único e supremo, e o templo sendo invadido por esses homens. Versículo 9. E os vasos sagrados, que eram o motivo do seu orgulho, levados como para um cativeiro, seus filhos foram trucidados nas ruas, e seus jovens sucumbiram ao gládio do inimigo. Vaso, meu irmão, não é um vaso de barro, mas os sacerdotes, os doutores do templo, sendo levados, aqueles que serviam para ensinar a palavra de Deus, foram levados como que para um cativeiro. E muitos dos sacerdotes sucumbiram e, para não morrer, adoraram os deuses, se tornaram idólatras. Matatias era servo, vai dizer, ele era sacerdote. Versículo 11. Toda a sua glória desapareceu, e de livre que era, tornou-se escrava. Eis que tudo o que tínhamos de sagrado e belo, de glorioso, foi assolado e profanado pelas nações. Irmãos, eu te convido nesse instante a olhar para os nossos tempos, não mais para a história. Quantos e quantos templos do Senhor nós temos visto sendo profanados lá fora? Cristãos sendo mortos lá fora, porque decidiram honrar o nome de Jesus Cristo e dizer: eu sou cristão e não vou negar a minha fé. A história se repete, irmãos. A palavra de Deus é viva e ela é atual. Nós temos vivido lá fora um tempo de morte, um tempo em que, infelizmente, os estrangeiros, os pagãos, têm invadido o templo do Senhor e têm colocado lá dentro a destruição. Não faz muito tempo, uma das nossas igrejas vizinhas aqui, se eu não me engano, a comunidade de São Judas, lá do Padre Douglas, foi invadida, teve o sacrário destruído, e o corpo e o sangue de Cristo ali, na hóstia sagrada, lançado fora, jogado no chão, pisado, calcado pelos homens. É isso que tem acontecido no nosso tempo. E aí eu pergunto para você, sacerdote do Senhor, você é escolhido do Senhor, você que frequenta o templo do Senhor, você que frequenta a casa do Senhor, você que tem visto tudo isso acontecer lá fora,
Você tem se dobrado para os ídolos ou você tem se levantado contra eles? Versículo 14: Matatias e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de sacos e choravam amargamente. Ali começa, meu irmão e minha irmã, uma transformação pelo Espírito Santo na vida desses homens. Na vida de Matatias e na vida de Judas começa uma transformação pelo Espírito Santo de Deus. Ao rasgar as suas vestes, ao olhar para o céu, ao chorar de tristeza por ver o templo sendo destruído, profanado, por ver as obras de Deus, as coisas de Deus e os filhos de Deus sendo corrompidos, eles se colocaram diante do Senhor rasgando as suas vestes. Para um judeu não há vergonha maior do que a sua própria nudez. Se colocaram nu diante do Senhor, rasgaram as suas vestes, vestes de linho caro, valia dinheiro aquilo. Colocaram as suas riquezas para fora, dizendo: Senhor, é isso que nós somos, é isso que nós temos. Nós não somos nada e nós não temos nada. Versículo 15: Sobrevieram enviados do rei a Modim para impor a apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniam-se a eles. Muitos dos israelitas se uniam a eles. Muitos dobraram os joelhos e se tornaram adoradores dos deuses de ouro, de prata. Muitos deles se tornaram adoradores de Alexandre o Grande, porque eles veneravam Alexandre o Grande para poupar a sua própria vida. Mas vai dizer: mas Matatias e seus filhos permaneceram. O que está escrito aí? Matatias e seus filhos permaneceram. Você tem permanecido firme, meu irmão, minha irmã? Você tem estado firme na tribulação que você tem vivido? Olha para Matatias, olha para Judas, olha para essa família que viu seus sacerdotes, irmãos e amigos sendo mortos, seus sacerdotes, irmãos e amigos se entregando para a idolatria do mundo lá fora, saindo do templo, indo adorar as coisas do mundo, deixando de servir a Deus para servir aos deuses do mundo, deixando de fazer aquilo que faziam na igreja. Quantos e quantos músicos de Deus saíram da igreja para tocar no mundo? Quantos e quantos intercessores abandonaram o teu ministério para ir para o mundo? Quantos e quantos irmãos que você conhece ou já conheceu que serviram a Deus na igreja, viveram as coisas do mundo, deixaram de viver Cristo na Eucaristia para viver a idolatria do mundo, para viver a balada, para viver a drogadição, a prostituição, o roubo? Irmão, eu conheço um monte. Mas a pergunta que o Senhor nos faz esta noite é: o que nós temos feito contra isso? Nós temos lutado pelo Senhor ou nós temos nos curvado diante desses ídolos que estão lá fora? Em resposta disseram os que vinham da parte do rei, olharam para Matatias e falaram assim para ele: possui nesta cidade notável influência, Matatias, em consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, comigo primeiro executar a ordem do rei, como o fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Matatias, se fizer isso, serás contado, tu e teus filhos, entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos o rei vos honrará, cumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Eu não sei quais são as ciladas que o inimigo tem colocado na tua vida, eu não sei quais são os dardos inflamados que ele tem lançado contra você, quais são as riquezas que ele tem te oferecido para você deixar de ser um adorador. Eu não sei qual é a prata, qual é o ouro e quais são os presentes que o inimigo, que o capeta, que o Satanás tem dado para você, tem oferecido na sua vida, para você deixar de ser um adorador, para você deixar de ser um servo do Senhor. Não é do grupo de oração, não, irmão, é do Senhor. Para você deixar de ser amigo de Jesus. Já não me chamo de servo, eu chamo de amigos. Eu não sei o que o inimigo tem te oferecido,
E não sei qual tem sido a tua postura, mas eu quero que você compreenda qual foi a postura de Matatias e de seus filhos. Versículo 19: Matatias respondeu-lhes: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos rasgassem a fé de seus pais e a quisessem e aquecessem as suas ordens. Matatias disse, versículo 20: eu, meus filhos e meus irmãos perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Quero dizer, irmão, você tem uma origem, você tem uma tradição. A família cristã que deixa de olhar para a tradição, deixa de olhar para Cristo, deixa de olhar para Deus, deixa de olhar para a nossa origem, deixa de ver a luta de Cristo, a crucificação, morte e ressurreição do nosso Senhor. Quando você deixa de lado a tua tradição, a tua descendência, você esquece quem você é. Matatias disse: ainda que todos os povos do reino, todos, se curvem diante do rei, eu e meus filhos nos manteremos firmes, fiéis, inabaláveis à fé dos nossos pais, dos nossos antepassados, porque foi com eles que o Senhor firmou aliança, com Abraão, com Isaac e Jacó. Quem sou eu, diz Matatias, para passar por cima da fé deles? Se eles construíram esse templo com a fé deles e com a aliança que Deus fez com eles, quem sou eu, o sacerdote do templo, para negar a fé dos meus pais? Versículo 20 de novo: eu, meus filhos e meus irmãos perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonar a lei e os mandamentos. Versículo 21: que Deus nos preserve de abandonar a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos da nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Essa foi a postura de Matatias, essa foi a postura de um homem de Deus, essa foi a postura de uma família de fé, essa foi a postura de uma família que está vivendo tribulação e que não abandona Deus, que não deixou Deus, assim como Jó, meu irmão e minha irmã. Um exemplo de ser fiel até na miséria. E aí é o tema da nossa pregação de hoje. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, fiéis à nossa fé, fiéis à aliança que o Senhor firmou conosco, fiéis à aliança que o Senhor firmou com o meu pai, com o meu avô, com o meu bisavô, com todos os meus antepassados. Meu irmão, quero dizer para você que literalmente a minha família tem tradição judaica. O sobrenome da minha mãe vem de uma tradição judaica, de uma família alemã que fugiu da guerra porque os nazistas estavam perseguindo e matando os judeus, assim como aqueles generais de Alexandre o Grande fizeram, perseguiram e mataram os judeus. Mas aqui tem uma grande diferença de um povo para o outro. O povo dessa época se levantou junto com Matatias para lutar e combater contra esse povo. Essa nação levantou-se e lutou e não negou a fé. Quando muitos judeus dos nossos tempos, na época do nazismo, resolveram fugir, não se rebelaram contra Hitler. É uma história verdadeira, irmãos. Muitos se tornaram nazistas com medo de morrer. Muitos fugiram. A minha família é uma das famílias que fugiram com medo da morte. A família da minha esposa também. Isso só me faz olhar para trás e ver que eu tenho uma origem, que meu povo tem uma tradição, e que quem sou eu para negar a minha fé? Quem sou eu para negar quem é o meu Deus? Estão compreendendo isso, irmãos? O que o Senhor nos traz hoje é um pedido de fidelidade. Que tenhamos nós uma postura semelhante à de Matatias e seus filhos. Vai dizer o livro todo de 1 Macabeus que Judas, o primeiro filho dele, Judas Macabeu, se levantou depois que seu pai morreu. Quando Matatias morreu, ele se tornou o líder daquele povo, e Judas lutou contra todos os generais, contra todos os reis, imperadores, contra todo mundo que queria acabar com a fé daquele povo
que saiu do Egito, que viveu 40 anos no deserto, que entrou na terra prometida quando as muralhas caíram e tomaram posse daquilo que o Senhor prometeu, lutaram até o fim e venceram em nome de Jesus. O que é que nós temos feito contra tudo que o inimigo tem levantado contra nós? Nós temos nos levantado como Matatias e sua família, ou nós temos ficado assim, alheio a tudo que está acontecendo? Eu quero vir mais para perto. Não quero nem te perguntar o que você tem feito com as coisas do mundo. Eu quero te perguntar o que você tem feito com as aflições que você tem sofrido, as tribulações que você e a tua família têm passado. Como é que você tem se levantado? Ou melhor, você tem se levantado no Senhor, ou você tem dobrado os seus joelhos e se inclinado ao pecado? Você tem se colocado firme, inabalável, como Matatias se colocou? Ou você tem se colocado como um fraco, como um adorador idólatra? Você tem sido um guerreiro, um batalhador pela fé dos seus pais? Ou você tem sido um guerreiro que não tem herança, que não tem herdeiro, que não tem sucessão? Quem tem sido você, meu irmão, minha irmã? As aflições da tua vida, doença, drogadição, bebedeira, prostituição, adultério. Meu irmão, eu quero dizer para você que não há pecado que se levante contra você que seja maior do que o poder de Deus. Eu quero te convidar essa noite a levantar a tua fé, como o Senhor tem levantado a mim. Para encerrarmos e orarmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, logo depois de Ezequiel. Daniel capítulo 10. Profeta Daniel capítulo 10. Para que todos nós entendamos a palavra do Senhor, embora o livro do profeta Daniel está depois de 1 Macabeus, Daniel veio antes de Macabeus. Daniel foi um dos profetas que profetizou tudo o que aconteceu com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém. O profeta Daniel foi um dos que teve a interpretação de uma grande batalha. Ele interpretou a grande batalha, ele interpretou morte de pessoas de Deus, ele interpretou o exército se levantando e ruínas da cidade santa acontecendo. Daniel foi um dos que profetizou exatamente o episódio que nós acabamos de ler. Daniel veio para nós antes de Alexandre o Grande, antes de Felipe, que foi o pai de Alexandre, e profetizou para o povo tudo o que ia acontecer. E o povo fechou os ouvidos, o povo não acreditou em Daniel. Capítulo 10 de Daniel, o título aí, meu irmão, eu acredito que a tua tradução, mesmo que seja diferente, o título é o mesmo: Destino do povo judeu. Destino do povo judeu. O capítulo 10 começa a narração da visão que o Senhor concede a Daniel sobre tudo que o povo judeu ia viver no tempo de Alexandre o Grande. Vira aí a página da sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo 17 do capítulo 10. Capítulo 10, 11 e 12 vai narrar essa visão que o Senhor concede a ele. Nós vamos ler o momento em que Daniel encontra com o anjo do Senhor, com Miguel. O anjo de batalha do Senhor nesse momento aparece para Daniel e concede a ele visões. O encontro de Daniel com Miguel tira todas as forças de Daniel. Vai dizer ele para o Senhor, no versículo 16: de repente um ser de forma humana tocou-me nos lábios. Abri a boca e falei. Disse ao personagem que estava perto de mim: meu Senhor, essa visão que o Senhor me deu
transtornou-me, e estou sem forças. Talvez você esteja sem forças hoje. Talvez as condições que a tua vida, que a tua família está hoje, agora, tem deixado você sem forças para lutar. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós lermos a sequência do texto. Irmãos, há uma diferença entre nós e Daniel. O que tirou as forças de Daniel foi uma visão. O que tem tirado as nossas forças, talvez nem visões são, talvez são fatos, são atitudes, são coisas concretas, ou talvez apenas pensamentos. Temos sofrido às vezes até por antecipação, sem acontecer nós já estamos sofrendo. Essa visão me transtornou e estou sem forças. Versículo 17: como poderia o servo de meu Senhor conversar com o seu Senhor quando está sem forças e sem fôlego? Meu irmão, eu não sei se você está sem forças e sem fôlego, mas eu profetizo na tua vida em nome de Jesus hoje. São Miguel, o anjo de batalha do Senhor, está do teu lado agora, e está na tua família agora. Glória a Deus. Versículo 18: então o ser de forma humana tocou-me novamente e me reanimou. Não temas nada, homem de predileção do Senhor, que a paz esteja contigo. Coragem, coragem. Enquanto ele me falava, eu me senti reanimado. Fala, meu Senhor. Disse, pois, tu me restituíste as minhas forças. Meu irmão, aonde você tem levantado as suas forças? Aonde você tem buscado forças para lutar contra as batalhas da tua vida? Daniel teve um encontro com o anjo do Senhor, teve um encontro com Miguel, e o Senhor concedeu a Miguel, dizendo: eu toco novamente em você, Daniel. Essa noite o anjo do Senhor, São Miguel, o nome do nosso grupo de oração, São Miguel Arcanjo, toca em você essa noite, meu irmão e minha irmã, e restabelece em você as forças para você se levantar e lutar contra todas as potestades do mal, contra os dardos inflamados do maligno, contra tudo que tem se levantado contra você, contra a tua família, contra a tua casa, contra a tua descendência. Eu vou dizer para você: você não é descendente de Alexandre o Grande, você é descendente de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Quero convidar você a orar no Senhor. Bendito seja o Senhor. A orar e pedir para o Senhor